Olá, me chamo Maísa Coelho Moreira e atualmente curso o primeiro período de licenciatura no RIFES de Vila Velha. Essa apresentação será para a disciplina de História da Educação. O título dessa apresentação é Século XIX, a Educação Nacional. O usado de base para essa apresentação de estudo foi História da Educação e da Pedagogia, da Maria Lúcia de Arruda Aranha, mais precisamente no capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre o princípio da expansão e da educação e os primeiros pensamentos filosóficos que refletiram na pedagogia. Começou-se a dar o devido valor à educação, pois o trabalho exigia uma mão de obra cada vez mais qualificada, para de início se trabalhar nas indústrias. É bem verdade que já existiam escolas antes da Revolução Industrial, no século XVIII, mas só depois desse evento que o Estado se atentou em começar a educação a todos de forma gratuita e laica. A maioria das escolas de antes eram apenas para os privilegiados que tinham condição financeira para pagar. Sem contar que também grande parte dessas escolas eram religiosas, perdendo assim o posto de laica como modelo que o Estado estava tentando incrementar. Nessa nova fase da educação, a rede escolar ganhou um alto nível de expansão e incrementou ainda mais a escola elementar, secundária e nível superior, e a implantação também de pré-escolas e jardins de infância. Primeiro falaremos como os países da Europa e dos Estados Unidos se adaptaram ao novo modelo de educação e, em seguida, os pensamentos e correntes pedagógicas da época. Seguindo a ordem de explicação do livro, vamos apresentar os países na ordem: Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. A Alemanha. É importante lembrar que a grande luta era pela efetivação da escola elementar, mas isso já não era um plano novo para a Alemanha. A educação elementar alemã era um plano desde a época de Martim Lutero, no século XVI, mas os planos tiveram de ser adiados por causa de Napoleão. No século XIX, começou-se novamente a discussão sobre uma escola gratuita e aberta a todos, com diferentes níveis de ensino para atender a diferentes níveis de conhecimento dos alunos. Era defendida a ideia de que cada um deveria buscar a escola por sua própria vontade. Inclusive, os patrões eram obrigados a flexionar o horário de trabalho para que os empregados pudessem frequentar os cursos politécnicos. A França também teve incentivo de Napoleão, que dera atenção às universidades e o ensino secundário, deixando assim a educação elementar com as escolas religiosas, e com isso o ensino deixou de ser laico e gratuito. Quando os franceses se viram livres das ordens de Napoleão, isso já no século XIX, foi implementado o ensino de monitoria proposto pela Inglaterra. O sistema de monitoria serviu bem, pois conseguia atender as crianças de classe inferior. A monitoria serviu um bom tempo e ajudou na abertura de muitas escolas, mas acabou sendo extinguida porque por mais que seja inclusiva, ela não era eficiente. Inspirado pela Alemanha, os franceses, em 1882, criaram uma lei que dizia que as escolas deveriam ser gratuitas, laicas e obrigatórias. Com essa lei criada, foi dada uma atenção para a formação de professores. Já nas universidades, os cursos se tornaram ainda mais didáticos, tirando aquele estilo de aluno ouvinte, atraindo assim um número maior de estudantes. Na Inglaterra, também no século XIX, o Estado deu início à implantação e suporte a escolas gratuitas e obrigatórias. Surgiu aí o sistema mútuo, com a necessidade de atender a toda a sociedade. Esse sistema era mais favorável ao bolso do Estado, mas não a uma eficiência de ensino, pois o professor ensinava aos alunos mais adiantados antes da aula, e esses alunos eram responsáveis em repassar a matéria, e não, de fato, ensinar. Estados Unidos. Bem no início do século XIX, os Estados Unidos já tinham instalações de escolas públicas, inclusive de ensino superior, e em 1820 a atenção foi voltada para escolas politécnicas. E isso ajudou no crescimento econômico do país, já que o foco dessas escolas era formar alunos alfabetizados e com mão de obra qualificada. E na década seguinte, a atenção foi voltada para o ensino primário, e por volta de 1850,
para o ensino secundário. Agora que já sabemos como estava o contexto econômico e social da educação naquela época, vamos partir para a trajetória da pedagogia. É importante lembrar que o romantismo alemão teve grande importância na disseminação do Bildung. Falaremos dele mais adiante. Destacaremos três principais vertentes que migraram do pensamento de Kant: os positivistas, idealistas e materialistas. De início, vamos dividir essas vertentes, cada uma delas, em duas partes: como os pensamentos são explicados como um todo, e depois veremos como esses pensamentos se encaixam na educação. Positivismo. Quem deu início a essa vertente foi Augusto Comte. Para ele, o indivíduo passa por diversas fases até chegar à maturidade do espírito humano e alcançar o estado positivo. Daí o nome positivismo. Positivo quer dizer real, uma real explicação para o mundo, sem teorias ilustrativas. Comte disse: todos os bons espíritos repetem que somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos observados. Com esse argumento, ele sustentou sua tese de que, para as ciências humanas serem consideradas de fato ciências, suas teorias deveriam ser provadas por meio de experimentação e matematização. Positivismo e a educação. Na educação, se destacaram dois seguidores mais próximos de Comte, Herbert Spencer e John Stuart. Spencer tomou como base o evolucionismo de Darwin, além do positivismo de Comte. Para ele, a educação também sofre um processo evolutivo, que o indivíduo já predispõe suas habilidades, só faltando oportunidades para que essas habilidades sejam descobertas. E também, segundo ele, a física, química e biologia seriam as ciências mais importantes. Já Stuart veio para amenizar a fala de Spencer, dizendo que para o positivismo, as ciências sociais, históricas, entre outras, também eram de extremamente importância, e não apenas física, química e biologia. Idealismo. Não leve a palavra idealismo ao pé da letra, como algo ideal. Aqui, na filosofia, ela tem um significado bem diferente. Aqui, o idealismo se refere que a realidade ou o indivíduo é fruto da consciência. Hegel desenvolveu a dialética idealista, onde o mundo é a manifestação da ideia, onde nosso presente é resultado de um longo processo. A história não é apenas uma acumulação de fato, mas sim várias contradições do mesmo. Para Hegel, a educação é como uma espiritualização humana. Ele diz: toda educação se dirige para que o indivíduo não continue a ser algo subjetivo, mas sim objetivo. Com isso, podemos afirmar que a educação não quer formar alguma coisa no homem, mas sim o homem ele mesmo. Lembra que falamos do Bildung? Pois então, muitos pensadores idealistas o usaram como base. Vejamos então a filosofia do Bildung. Um homem ideal é capaz de conciliar dentro de si sensibilidade e razão, e desenvolver a liberdade interior e organizar-se mediante uma relação com a cultura, como personalidade harmônica. Materialismo. Marx foi fundador da teoria marxista, ou também chamada de materialismo histórico. Ele se baseou no idealismo de Hegel, porém, invertendo a perspectiva idealista. O movimento é a propriedade fundamental da matéria e existe independentemente da consciência. Podemos dizer que Marx gostava de trabalhar com fatos materiais no lugar de apenas ideias. Segundo ele, o ser humano constrói sua existência por meio do trabalho, de acordo com as condições materiais, econômicas e técnicas, e é assim que se constrói a história. Materialismo e a educação. O papel do materialismo na educação era de defender a educação universal e politécnica.
e, segundo essa vertente, era papel dos educadores se juntarem a essa defesa. Eis então algumas armas para serem usadas nessa defesa: a luta pela democratização do ensino, a valorização do pensar e fazer e a conscientização da classe oprimida. Agora que conhecemos as principais vertentes que serviram de estudo para os pedagogos, vamos conhecer de fato os pedagogos e suas teses e contribuições para a educação. São eles Pestalozzi, Froebel e Herbert. Pestalozzi. Pestalozzi se destacou por seu trabalho com a educação elementar, sobretudo com crianças pobres. Fundou uma escola que recolhia órfãos, mendigos e pequenos ladrões, com a intenção de reeducá-los. Mas, com 5 anos de funcionamento, a escola teve de ser fechada por falta de recursos. Depois, Pestalozzi conseguiu ainda fundar um internato. Internato esse que ele conseguiu manter por 20 anos. Para ele, o método de se educar é simples: seguir a natureza. Primeiro, deve-se considerar sempre a vivência intuitiva. A criança tem potencialidades inatas e o professor não pode forçar o aluno a ministrar de acordo com a compreensão do aluno. Froebel se destacou por seu trabalho focado nas séries anteriores ao ensino elementar. Foi ele que fundou os famosos jardins de infância. O nome não foi escolhido por um acaso. Segundo ele, assim como o jardineiro cuida das plantas desde pequena para que elas cresçam bem, os primeiros anos básicos são essenciais para a formação humana. Ele se atentou em inventar cuidadosos equipamentos lúdicos de acordo com a fase de cada criança. Segundo ele, os jogos serviriam para o desenvolvimento sensitivo e motor da criança. E a alegria do jogo ajudaria a aceitar com mais facilidade o trabalho mais tarde. Herbert. Herbert foi pioneiro da psicologia experimental aplicada à pedagogia e se destacou por dizer que a pedagogia deveria ser uma ciência da educação. A educação da vontade. Para Herbert, a conduta pedagógica deve seguir 3 procedimentos básicos. São eles o governo, a instrução e a disciplina. O governo é um método de tentar controlar a agitação infantil, para que a criança já começasse a entender que existem regras no mundo adulto. Caso a situação fuja do controle, pode ser aplicada proibições, ameaças e punição. A instrução. A instrução é o procedimento principal da conduta pedagógica, que se firma em cima do interesse. Logo, as ideias que mais se dão atenção são as ideias de mais interesse. E é aí que entra o educador, onde ele deve tentar dar mais atenção às ideias que ele deseja que estejam na vida de seu aluno. E a disciplina. É o último dos procedimentos, mas não menos importante, onde a vontade é educada no propósito da virtude. A disciplina é focada na formação do caráter e o amadurecimento da moral das ideias. Método de instrução. Esse método foi desenvolvido por Herbert pois, segundo ele, existia uma aplicação incorreta dos métodos e, como consequência, os alunos memorizavam a matéria e inutilmente e logo esqueciam. No método de instrução, existem 5 passos: a preparação, a apresentação, a assimilação, generalização e aplicação. A preparação é onde o educador recorda aquilo que o aluno já sabe. Na apresentação, é onde o conteúdo novo é apresentado com o máximo de clareza para não causar repulso ao aluno. A assimilação é onde o aluno compara o novo com o velho, sendo capaz assim de perceber as semelhanças e diferenças do novo e do velho. A generalização é onde o aluno consegue ter seu próprio conhecimento. E por último, na aplicação, é onde o aluno aplica o que aprendeu em exercícios e vendo que ele realmente aprendeu. Agora veremos a crítica de Nietzsche.
Ele criticou o estilo de educação e condena a educação intelectualizada separada da vida. Na sua crítica, ele cita as três possíveis mudanças do estado humano, espírito humano. De camelo pode-se fazer leão e de leão se transforma em criança. Pois então, o camelo, farto do peso carregado, corre para o deserto. No mais solitário deserto, se transforma em leão. O leão, no deserto, sai em busca de sua liberdade. Na sua liberdade, ele busca criar novos valores, mas não é capaz. Daí, o leão se transforma em criança, pois na criança há a inocência e a capacidade de criar tudo de novo, sem nenhuma barreira. Bom, o camelo somos nós, que somos educados com conhecimentos desligados da vida e prontos para pensar no automático. Já o leão apenas conquista a liberdade, mas não consegue se libertar, pois ainda é incentivado por velhas ideias. Já a criança tem a total liberdade de criação. Ela simboliza o começo, a recuperação das energias que foram apagadas pelo conhecimento mecanizado. Essa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.